Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos Correia, aqui comigo o João Paulo Fontoura e o Lucas Melo, à minha esquerda, o João Paulo à direita. A gente vai falar sobre o sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores, que definiu o próximo adversário do Inter, que vai ser o River. As partidas, elas ainda não têm uma data definida, mas elas devem acontecer ali entre o dia 2, a partida de ida, e o jogo de volta no dia 9 de agosto, então praticamente daqui a um mês. Antes de mais nada, eu vou pedir pro Aleph botar na tela aí os cruzamentos todos das oitavas de final. A gente vai falar rapidinho e depois a gente volta a falar do Inter e volta para comentar cada um desses jogos. Do lado esquerdo aí da tabela, Atlético Nacional da Colômbia contra o Racing da Argentina. Quem vencer pega Nacional do Uruguai ou Boca. Quase deu pela milionésima vez Inter e Nacional, o que significaria que daria Boca e River. Mas deu Nacional e Boca, um jogo cheio de tradição. Na outra chave ali, Deportivo Pereira da Colômbia, né, contra o Del Valle, que não é um time com tanta tradição assim, mas que nos últimos anos vem aprontando bastante. Aí, desse lado, o grande confronto brasileiro, né, o Atlético Mineiro contra o Palmeiras, e não é um duelo inédito na Libertadores, depois a gente fala um pouco mais disso. Do lado direito, onde está o Inter, lá em cima, o Bolívar pega o Atlético Paranaense. O Bolívar era aí talvez o time que mais os times do pote 1, né, que estavam em primeiro lugar, estavam torcendo para pegar ou o Bolívar ou o Deportivo Pereira, né, em termos de tradição. Depois aí, como a gente falou, Inter e River. Quem vencer do Inter e River pega Bolívar e Atlético Paranaense, e se vencer daí, quer dizer, alguém desses quatro vai vencer, pega o vencedor de dois duelos, que são Argentinos Júnior e Fluminense e Flamengo e Olímpia. Bom, agora sim, vamos falar aqui, vamos discutir um pouco mais sobre o que ficou pro Inter, na real, né? JP, o River é dos times que estavam no pote 2, acho que os que tinham mais tradição eram Flamengo e River, né? O Atlético também, mas acho que estão, em termos de Libertadores, está um pouquinho abaixo ainda, né? Sim. Flamengo e River. Caiu o River no caminho do Inter, né? Fácil não vai ser. Assim, Carlos, vamos começar nos defendendo já aqui, pelo menos, porque, como tu disseste, as datas bases são em agosto, né? Sim. Quase um mês. Então, talvez tudo que a gente projete hoje Sim. tenha pouco ou nada de significado em relação ao cenário. Futebol é momento. Futebol é momento, né? Mas, bom, o assunto aqui é o sorteio, não, né? Eu acho que o Inter pegou o pior adversário possível que ele podia pegar. Tá? Acho que Atlético Mineiro, num segundo momento, mas principalmente o Flamengo é mais time até que o próprio River Plate. Mas o histórico do Inter contra equipes brasileiras na Libertadores, ele é muito mais satisfatório. O River, na comparação, talvez acho que só com o Boca ele perca em aspectos políticos, né? Tem o Olímpia aí também, né? Eu ia saber que tu ia interromper por causa do Olímpia. Mas o Olímpia... Mas tem mais peso. Exato. E o Olímpia, quando exerce o seu poder político, é quando ele consegue chegar. Às vezes nem dá tempo, né? Ao contrário de Boca e River. É verdade. Né? Ou não se faz... Não tem por que ter poder político na primeira fase, numas oitavas de final. Sim. Mas quando engrossa o caldo, eu respeito muito. Além do que são duas grandes camisetas. Eu quando tenho Libertadores envolvida, e não sei se vai dar tempo da gente falar de tudo aqui, então já nessa minha primeira manifestação a respeito do sorteio, eu levo em consideração a primeira coisa, a qualidade do adversário, do time. O River é um timaço, está para ser campeão do primeiro turno do argentino nos próximos dias. Tem uma das maiores torcidas na Argentina, só atrás do Boca. Títulos a gente sabe muito bem. Tem, né? Estádio, tem camisa, tem torcida. Tem camisa, tem tudo. E tem um comportamento que aí eu, por gostar muito de futebol argentino, mas o River, junto com o Boca, são os que mais levam isso ao pé da letra. Eles têm um comportamento como visitantes que não se altera. Não interessa se é o Inter, se é o Grêmio, se é o Paysandu ou se é o próprio River Plate. Eles jogam igual. Nesse caso, decidir aqui contra um time da Argentina, não é que não faça tanta diferença. Num gramado belíssimo, como é o do Beira-Rio, para um time técnico como é o do River Plate, eu acho que esse combo, ao contrário de que seriam grandes confrontos, por exemplo, Inter e Atlético Mineiro, Inter e Flamengo, pode acontecer coisas que acontecem no Campeonato Brasileiro. A diferença, outra crucial que eu ia deixar por último, é a questão da arbitragem, né?
A arbitragem sul-americana ela é completamente diferente de uma arbitragem em Campeonato Brasileiro. Sim. Então, à medida que tu não tem brasileiro pela tua frente, o comportamento dentro de campo, os castelhanos se comportam bem melhor que os brasileiros. Por outro lado, né, Lucas? Sei que o Lucas não tem tão favoritismo assim do River. Não é o River do Galhardo, né? Já mudou um pouco. É um time que ainda inspira muito respeito e tudo mais, mas não é aquele time de 2, 3 anos atrás, né? Um pouco mais, né? 4, 5 anos atrás. Exatamente, cara. Eu até discordo um pouquinho do JP, porque eu acho que o pior de adversário para o Inter nessa fase seriam os dois brasileiros. E aí eu falo questão de elenco, falo questão de time. E como tu falou, cara, não é mais aquele time. O River não é mais aquele time do Gallardo. Para quem acompanhou, é claro que a gente sabe que o argentino, a primeira fase, é totalmente diferente do mata-mata, né? E a gente acompanhou aí o início dos anos 2000 com o Boca, isso muito também. O River também teve isso, que fazia uma primeira fase muito abaixo, se classificavam do jeito que dava, muitas vezes. O River tomou 5 do Fluminense na primeira fase. Exatamente. E aí nas Um oitavas. jogo muito enganoso. Muito enganoso. Exato. E aí nas oitavas eles acabam, tem aquele estilo copeiro, eles acabam mudando totalmente. Mas acredito que, tirando os dois brasileiros, com certeza, tirando o Atlético e o Flamengo, o River é o pior adversário para o Inter nessas oitavas de final, mas tem essa questão de que não é mais aquele River Plate do Gallardo que dominou aí a América durante um tempo. Foi 2 vezes campeão da Libertadores, chegou em final também, perdendo para o Flamengo, mas sem sombra de dúvidas é um grande adversário e uma grande dificuldade que o Inter vai ter. E aí, olhando pelo lado do Inter, daqui a pouco pode ser bom para o Inter enfrentar um adversário desse quilate, que passando poderia dar muita moral aí para a sequência da Libertadores. Pois e aí já quero perguntar para vocês, de quem é a maior responsabilidade nessas oitavas? É do Inter ou do River? Com responsabilidade? Quem é que entra como favorito? Pois vi que tu colocasse na abertura pro Lucas o favorito. Eu não dei favoritismo pro River. Não, sim, mas agora vamos mudar. Quem é que tu acha que é favorito? Vou começar com o preâmbulo que eu fiz da primeira resposta. Hoje não sei, porque o confronto não é quarta. O confronto daqui a um mês. Os momentos contam muito. Eu não Se sei fosse quarta. Com os atuais elencos? Eu sei, o Inter vai entrar. O A grande diferença é o Valência não Valência. jogou nenhuma vez. Né? O Arangues jogou Não sei, muito pouco. se na véspera do jogo não joga o Alan Patrick. Sim. Mas em situações naturais em de temperatura e pressão. Eu vejo o Inter jogar, assim como você, toda quarta e domingo, né? O River, eu não vou mentir, eu vejo nos jogos da Libertadores, não vejo o Campeonato Argentino, acompanho as notícias, é o time que eu mais aprecio na Argentina. Pelo conjunto da obra, para mim, o River tem mais chance do que o Inter. Acho um time mais montado, eu sei que não é o do Galhardo. Aliás, só uma observação, o do Galhardo, futebol, é bom que a gente sempre lembre... ele tem algumas nuances que o tempo ajuda a esquecer. O time do Galhardo, que foi um fenômeno, o Galhardo, ele só passou pelo Grêmio por um absoluto caráter político e extracampo. Que na semifinal, o time do Galhardo foi o maior, time perdeu para o Grêmio no Monumental de Nunes e só venceu aqui por um gol totalmente irregular com a mão que tinha VAR, senão aquele time não tinha ido adiante. Por outro lado, era para ter ganho a Libertadores 2019 e só perdeu pro Flamengo na bola? Na bola, mas tomou um vareio. Porque o Flamengo tomou um vareio. Exato. Sim, exato. É pro River ter ganho fácil aquele jogo. Mas eu disse, o grande time do Galhardo perdeu em casa para o Grêmio do Renato. Sim. Né? O Lucas, desculpa, eu ia te perguntar também a mesma coisa. O Inter não vem... assim... E eu acho que o Inter não é favorito, menos até pelo River, porque assim como o JP, a gente acompanha, eu pelo menos acompanho os jogos do River na Libertadores, mas a gente acompanha os jogos do Inter, né? E já era difícil colocar o Inter contra qualquer outro adversário, não sendo favorito ali, à exceção de um Deportivo Pereira, de um Bolívar. Podia não ser zebra, mas... Talvez no Nacional. Se equivale, né? O Argentino Júnior talvez se equivaleria também. Mas pelo que o Inter vem jogando, e aí de novo corroborando aqui o que o João Paulo falou, vai entrar o Valência, o Arangues vai ganhar mais jogo, daqui a pouco volta o Gabriel, tem mais gente aí para entrar. Começa a ter alternativas. Mas a amostra que a gente tem, a gente pode analisar só pelo que a gente viu até agora. A partir daqui é... projeção. Possibilidade. Não é uma tendência, é uma possibilidade. Pelo que a gente tem visto aqui,
é difícil Sim. apontar um jogo parelho, né? O favoritismo, nesse caso, é do River. É bem como tu falou. Pelo que a gente vê do Inter hoje, o Inter em 2023. Não é o Inter de Isso, agora. Do dia É que a gente o tá ano- gravando, né? É o ano todo do Inter. É o Inter que não- foi não eliminado pelo Caxias, é o Inter que não passou do América, é o Inter que não chegou na final do Gauchão, é o Inter que está numa posição intermediária do Campeonato É Brasileiro. o Inter que não consegue apresentar 90 minutos de consolidação, de ser um time do primeiro ao último minuto dominador de uma partida. Então, isso que corrobora com essa tese que a gente hoje acha o River mais pronto do que o Inter. Isso é inegável, porque o Inter não consegue apresentar futebol em 2023. Algo que em 2022, principalmente no segundo semestre, o Inter teve Sim. mais futebol. E hoje, pelo que a gente vê, neste momento, não dá para colocar o Inter como favorito contra o River. Eu vou pedir para o Aleph colocar de novo aí a tabela para a gente analisar um outro aspecto que é o seguinte, o lado da chave, né? O Inter pegou um adversário difícil e o caminho do Inter até a final é muito mais difícil, por exemplo, que o caminho de quem está do outro lado lá, Sim, do Palmeiras, do Atlético Mineiro. Porque se o Inter ganha, o que já é uma façanha por si só, a tendência, aqui sim a gente pode botar, não quer dizer que o Atlético Paranaense já ganhou o jogo, porque o Bolívar vem fazendo uma campanha surpreendente na Libertadores. Mas a tendência é que o Atlético Paranaense vença o Bolívar. Inter e Atlético Paranaense hoje, também o favoritismo seria do Atlético Paranaense pelo que vem apresentando. Não é, aí eu acho que o Inter tem mais camisa e tudo mais. Estou dizendo assim, por desempenho na temporada. Se passa, ali a tabela de baixo, Argentinos Júnior e Fluminense, se fosse há um mês atrás eu botaria o Fluminense como favorito, mas agora o Fluminense está oscilando demais e a gente não sabe como é que vai ficar ainda o Fluminense com essa questão do Diniz se dividindo entre a seleção ou não. Para mim é um confronto... Cara, tem muitas incógnitas aí nesse em que pode dar qualquer coisa. Flamengo e Olímpia, eu ainda acho que dá Flamengo, apesar que o Olímpia tem uma das melhores campanhas aí dos times que se classificarem primeiro. Esse aí é para o corrido. Esse aí, se der tudo errado daqui a um mês pro Flamengo, de hoje que a gente tá gravando, até o dia do jogo, der tudo errado, o Flamengo perde no Brasileiro, cai o Sampaoli, ainda assim, o Flamengo assume o Lula Pereira, o Flamengo ainda assim, o Flamengo agora é os favorito. outros não, a gente não sabe, por exemplo, tem um ingrediente do confronto do Fluminense com o Argentino Júnior, que é o Fernando Diniz. Sim. No dia que a gente está gravando, aliás, o primeiro jogo do Fernando Diniz como técnico da seleção brasileira, concomitante ao Fluminense, vai ser contra o Inter no Brasileiro no domingo seguinte que a gente está gravando aqui. Então, acho que isso já é um ingrediente do jogo. River e Inter a gente já comentou bastante. Atlético Paranaense não tem técnico até hoje, né? O Bolívar é um time fortíssimo em casa, por causa da altitude também, e que pela primeira vez, ou mais recentemente, nunca tinha dado tantas provas de se comportar bem fora. Ele só perdeu pro Palmeiras. Aí te interrompendo, o Inter até deu uma melhorada na questão do lado físico, né? Tu imagina esse Inter de um mês atrás jogando na altitude. O Inter ia cansar com 15 minutos de jogo. E o Bolívar tocou 4 no Cerro fora. Ele teve um comportamento diferente ao histórico dele fora de casa. Mas assim, não seria nenhum só para não que nossas carinhas sejam muito bonitas. Depois eu te peço para botar de novo ali só para não ficar. Volta para nós. Só para não ficar o tempo todo ali. Não seria nenhum absurdo a outra quarta de final ser um Fla-Flu. Não, acho até que é projeção. E aí eu ainda acho que o Flamengo é favorito. Mas aí entra a terceira vez esse ano no confronto entre eles, né? Aí entra um outro elemento de rivalidade que equilibra um pouco mais. Com certeza, que equilibra, mas não vale na mesma proporção do confronto Flamengo e Olímpia, mas se o Fluminense melhorar muito e o Palmeiras e o Flamengo piorar muito até uma hipotética quartas de final entre os dois, eu boto todas as fichas que eu tiver naquele dia no Flamengo. E o Flamengo... É muito grande a qualidade técnica do Flamengo, numérica e qualitativamente é muito diferente dos outros. O Flamengo já tem um grande grupo, né? E ainda está trazendo novos reforços. Mas tem que perder ninguém. Tem que ver se vão perder alguém. Sim, mas quem é que tu imagina vai perder? Tinha proposta para o Pedro, né? Aí é uma perca bem grande, né? Já é bastante coisa. Perder um Davi Luiz, um Felipe Luiz, um Thiago Maia, sai na urina. Eu ainda acho que o Davi Luiz, se perder, ganha.
Vou dedicar minha vida ao Jesse, rapaz. Bom, mas tudo isso pra gente falar que o caminho do Inter até a final Do Inter e de qualquer outro desse lado. A gente tá falando pelo Inter aqui, que é o nosso... mesmo o River. Isso. Pode dar uma semifinal River e Flamengo. Seria a tendência. Nada contra os outros Essa seria uma 3 grande... times. A tendência desse lado Essa teria um gosto de revanche pro River Plate, né? era River e Flamengo. É verdade. Analisando pelo outro lado, aí sim, agora eu vou xaropear, pedir para ele voltar a tabela. O outro lado tá bem mais. Ele tem confrontos até parelhos, mas não Atlético são Nacional, do mesmo nível. o Racing não é um time desprezível, muito pelo contrário. Não, ao contrário. Mas o Atlético Nacional, acho que em Libertadores tem um pouco mais de tradição, mas também é momento ali, não verdade. dá para. O Racing perde o melhor jogador, que é o Matias Que veio pro Rojas, Corinthians, o pro Rojas, Corinthians. né? Isso. Nacional e Boca nossa, é muita camisa nesse É jogo. muito. É muita O camisa. Nacional vai jogar melhor os dois jogos e E passa o Boca. passa o Boca, exato. Mas diria que é um confronto Não, equilibrado. é porque é pela fase do o Boca. hoje não é mais Não é. aquele Boca. Deportivo Pereira e Del Valle. É um páreo corrido. Eu acho. Eu não conheço Eu acho Del o Valle. Del Valle. Mas o Del Valle. Eu apostaria no Del Valle, mas também um pouco no eu escuro. também. Eu aposto em... E inegavelmente E é o maior o confronto grande das jogo oitavas. desse lado ali, e acho que. Junto com o Inter e River, para mim, são os dois maiores confrontos. Exato. E de todas as oitavas, Atlético e Palmeiras. É um jogo com histórico, né? Recente, né? Recente. O Atlético passou aí por algum momento de turbulência, o Cudê. O Palmeiras passou nas duas, me ajudem aí. Não, teve uma que o Atlético passou, né? Aqui, teve a primeira foi Teve uma que foi 1-1 lá. que o não foi? Hulk perdeu um pênalti em São Paulo e aí o Dudu fez o gol da classificação no O Belo Palmeiras Horizonte. passou nas duas. O Palmeiras Passou nesse jogo que foi 0x0 São Paulo 1-1. Isso, em Lá no BH. Mineirão e no ano passado pelas É verdade. quartas. Tava fazendo Foi confusão. Isso, o empate Palmeiras dos dois. caiu ano passado pro Atlético Paranaense em casa. Isso. Foi É, 2x2 isso no do Filipão. Mineirão e 0x0 em São Paulo com o Palmeiras com dois Isso, jogadores a menos e levando por Então, pro Galo tem um gosto absurdo de revanche. Ou de freguesia. Eu digo por ter perdido as duas últimas, né? Mas assim, acho que vence. Quem E os sair. personagens estão na Casa Mata, desculpa, Carlos. Nada, que isso. Quem vencer desse confronto, muito provavelmente está na semifinal. Não, depois tem a quarta de final ainda, que é provavelmente contra o Del Valle, né? Pra mim tá na final. Aí final ainda tem o Boca, né? Não, mas aí... E a camisa, cara. Eu sei que é camisa, mas só se o Boca melhorar muito. O Boca tá muito abaixo. Tecnicamente, dessas duas equipes brasileiras, tá muito abaixo. Não dá pra dizer que tem o favorito tá mais de um lado do que do outro, né? Não, favorito pra ganhar o título, não. Tá dividido, Não, né? e também é bom sempre lembrar, né? Todo mundo já sabe, igual. Quando a Libertadores mudou o regulamento para final em jogo único, para mim, qualquer questão de favoritismo que se pudesse apontar diminui sensivelmente. No Maracanã. Pela segunda vez em 3, 4 anos. Eles estão fazendo de tudo para o Flamengo jogar uma final de Libertadores no Maracanã. Foi antecipada, né, em uma semana. Agora é no 4 de novembro, né? 4 de novembro, isso. Eu acho que eles anteciparam um pouquinho. Isso. 4 de dezembro, acho que é. Bom, enfim. Foi antecipado. Foi antecipado em uma semana, então o que a gente não falou, mas era uma semana para frente, agora é uma semana para trás. Isso. Acho que é isso, né? Não sei se vocês têm alguma última consideração aí sobre as tabelas. Só ia comentar um pouquinho, até a gente estava conversando antes de começar a gravar aqui, que o River e o Inter se enfrentaram em 2019. Foram Isso, dois ninguém empates. Isso. O time do Odair, né? 2x2 lá, o Inter e vendeu 2x2 o aqui. Inter tava ganhando, que acho que tomou um gol de falta do De La Cruz. Abriu 2x0 em 20 minutos e tomou um empate. Sobe, E lá eu acho que o Inter estava ganhando bem. O Inter tomou um gol de fora da área. O Lomba falhou no final, né? O Lomba falhou no final. O Lomba Chute falhou no de finalzinho. fora da área, se não tô enganado. Isso, Não, o Fluminense do Roger em 2020 ou 2021 ganhou do River Plate lá. 2x0. Ganhou. Não tem ninguém imbatível. Assim, ó, cara, eu vou um depoimento assim para ilustrar. Um dos meus sonhos futebolísticos, digamos assim, era conhecer o Monumental de Nunes. Não o novo, né? Porque é muito recente a reforma. Eu estive lá em 2018 com o Grêmio. É um lindíssimo estádio. A pressão é absurda, mas eu já tive em estádios menores, tanto no Brasil quanto na Argentina,
em outros É lugares. outra pressão. A pressão, não, favorecendo o Inter, se é que pode ser dito isso, né? Não é é tipo um Mineirão, digamos assim, né? Não, É fazendo a algo que- comparação na Argentina, é muito menos pressão do que a Bombonera. eu não pude fazer essa Ah. comparação porque eu não conhecia a Bomboneira com a Ah. torcida, né? Agora já passei por Ah, estádios. eu fiz a final de 2017 lá. Os caras estão dentro do campo. E pô, Tá, tem- eu tem queria a- falar tem 2017 aquela- do Boca. o- Não, 2007. 2007, desculpa. 2007, não, Grêmio e pode- Boca. Tu tem local de fala. É claro que tinha um exagero e tal, mas o que o Paulo Pelaito, que era dirigente do Grêmio, falava que torcida com alto-falante, é verdade. Tem alto-falante junto. Que não dá pra ouvir. Mas o alto-falante dá uma contada ali. Mas de qualquer forma, parece que tem sempre um lunático na beirada do campo, assim, que É. parece que tu tá no Mad Max, assim. Os caras vão te pegar, né? Sim, né, a gente tá se dirigindo nesse particular para o torcedor do Inter, né? O jogo recente que eu vi lá foi o do Fluminense. O Fluminense perdeu o jogo, mas o Fluminense jogou bem. É um estádio, Sim. o ambiente é adverso, mas não a ponto de tu não conseguir, se tu tiver qualidade, de ir lá e jogar. Não, e Ao contrário tu da diz Bomboneira. não, porque eu ia dizer, a Bomboneira não tem como o Inter jogar, Tu tem que estar porque iluminado. pra dar Inter e Boca teria que ser na final, que é no Maracanã. Assim, Então sim, não sim, tem... mas eu tô um tem exercício como. hipotético da É. imaginação, né? A capacidade aumentou agora, né? Com essa É. reforma, foi para mais de Tem 80 mais mil gente, né? pessoas. Para 80 mil, parece que no jogo do Inter não vai ser possível colocar tanta gente assim, mas igual, acho que e o Inter tem qualidade para isso, ainda mais com quem tá chegando, para ir lá e jogar. Ir lá e jogar. O River deixa jogar. Dá pra gente fechar dizendo que o River é favorito, mas o Inter tá longe de ser zebra? Muito longe, eu Muito jamais longe. diria que. Muito longe. Muito longe, não tem nenhum motivo de ser considerado zebra. Então é isso. A gente Agora vamos- encerra aqui dizendo que o Inter não é zebra, mas o River é favorito. E a gente, antes de gravar o da semana dos primeiros jogos, a gente tinha que ouvir isso aqui de novo, né? Depois disso. Ou não. Não, pra ver se a a dica gente do JP mantém- é ver na pra véspera do jogo. Na véspera, para ver porque a gente tá falando sobre momento, né? Tá. Daqui um mês de Então a novo. gente já deixa, o Aleph já deixa marcado aí na agenda, na véspera ali do dia 2, ali pelo dia 1º de agosto, É. a gente grava outro desses, certo? Vamos lá então.